Bom, esse livro aqui, Portinari, Poemas. É um livro da editora José Olímpio, com uma dedicatória a José Carlos de Oliveira, do seu muito admirador e colega Calado. Antônio Calado é a pessoa que estava organizando essa edição, né? Essa aqui foi publicada depois da morte do Portinari, né? O mais célebre pintor do Brasil de todos os tempos, Portinari. E tem uma outra característica muito interessante nesse livro. O Antônio Calado, que organizou isso aqui, ele explica por que é que não tem nenhuma ilustração do próprio Portinari. As poesias do Portinari, pintor mais caro, mais célebre do Brasil, de todos os tempos, não tem nenhuma ilustração dele. É que o Portinari se recusou a colocar, ou ele fazer a ilustração para este livro, ou pegar algum quadro, algumas coisas dele, talvez alguma coisa inédita, porque, segundo o Antônio Calado fala, né, repugnava a sua integridade explorar a fama do pintor em benefício do poeta. Quer dizer, ele não quis colocar a ilustração porque ele queria que ficasse apenas as poesias dele, né? Isso eu achei muito interessante. Quem é o Antônio Calado, né? O Antônio Calado é membro da Academia Brasileira de Letras, né? E como muitos outros escritores brasileiros, ou pessoas que passaram a viver da literatura, né? Nasceram numa família mais ou menos humilde, né? Mas a pessoa, pelo próprio conhecimento, era uma época, né? A primeira metade do século XX, até um pouco após a metade do século XX, muita gente se destacava porque sabia escrever bem, tinha um conhecimento grande e vivia disso, passava a viver disso, de escrever, né? Do conhecimento e da escrita, né? O Antônio Calado, em particular, bom, ele nasceu em Niterói, né, em 1917 e morreu em 1997, né? Ele tem algumas coisas interessantes da vida do Antônio Calado. Ele trabalhou na BBC durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi para a BBC, para Londres, em 1941, né? E ficou em Londres até 1947. E outra coisa que eu achei curiosa da vida dele, né, que ele chefiou a primeira equipe que escreveu aquela enciclopédia Barça, né, uma enciclopédia muito conhecida no Brasil, nos anos 70, 80, 90, né? Depois ele cobriu também a Guerra do Vietnã, né, e obviamente ele sabia muito bem o inglês. Ele deu aula, inclusive, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, né? Ele também cobriu a Guerra do Vietnã, né? Era um escritor engajado, como quase todos naquela época, né? Aí é uma coisa que não tem jeito. E ele entrou na Academia Brasileira de Letras na vaga do Tristão de Ataíde, né? O eterno e longevo presidente da Academia Brasileira de Letras. Então achei muito interessante isso aqui. Eu até... É uma época em que as pessoas, 1970, 1980, né, mesmo começo de 1990, os intelectuais brasileiros eram um pouco na moda mundial, né, mas era uma moda um pouco estranha, né? O próprio, até anotei aqui, deixa eu pegar, o dedicado, né, que recebeu essa dedicatória do Calado, né? O Calado, obviamente, não é o autor do livro, mas é a pessoa que organizou o livro, né? Ele se define assim, né? Ele
José Carlos de Oliveira, ou seja, o Carlinhos de Oliveira, como ele se chamava, né? Ele se qualificava assim: boêmio, pobre e talentoso. Preferia chamar a si mesmo de Carlinhos Oliveira. Cristão, católico, apostólico, romano, pagão, filho de Iemanjá, o mais ecumênico dos ateus, brasileiro por fatalidade. Ou seja, é uma coisa. As pessoas achavam que isso era bonito, isso era bom, o que obviamente não é verdade, né? Então, mas é a história, e a gente está aqui contando essa história, no caso aqui, a do Portinari, os poemas de Portinari, no livro com os poemas dele.